objetivo desse vídeo é mostrar para vocês uma roteirização que nós chamamos de pré-processamento ou simulação. Porque normalmente nós criamos itinerários, fazemos itinerários no módulo IT coleta e o IT varrição. Mas você também pode criar rotas simuladas ou pré-processadas no GSVC através do Route Manager, né? Muito bem, então aqui eu tenho um plano qualquer, no caso um plano de containerizada, poderia ser qualquer mapa. Eu entro aqui no GSVC, então nós temos aqui dois setores, tá? Apenas dois setores. Então eu vou criar, apenas como demo, alguns pontos simulando containers. Então eu entro aqui, nessa opção, escolho aqui o primeiro, né? Eu entro nessa opção de criação de containers ou qualquer tipo de ponto, né? Qualquer informação. Então eu vou escolher a opção 20, que insere no ponto médio, menos em vias sem saída. Porque foi a opção escolhida pelo cliente, né? Que você pode utilizar esse pré-processamento e simulação de rotas, né, na operação. Então ele criou aqui 179 etiquetas cosméticas, mas eu percebi que ele tem muitas etiquetas agregadas aqui, né? Muito próximas, vamos dizer assim. Então eu vou desprezar todas com um raio de 30 metros. Então, de 179 ficar no 136. Agora eu vou gerar os pontos geográficos, porque apenas são etiquetas. Agora eu vou criar o ponto definitivo. Também é uma simulação. Não deixa de ser uma simulação de criação de pontos também. Então eu fiz uma simulação de pontos. E agora eu vou criar aqui uma rota, tá? Estou no GSVC. Então eu entro aqui no Route Manager, eu venho aqui, escolho qual é o layer de pontos de interesse, no caso é esse, tá? P20. Por que P20? Porque eu escolhi a opção 20 lá no GSVC, né? E eu vou escolher todos, ó, todos os pontos, 136, tá? Então ele vai colocar uma etiqueta apenas nos pontos. Ó, o setor tem 189 trechos, né? Então ele só colocou 136. Por quê? Porque eu não quero as ruas sem saída. As ruas sem saída não me interessam para essa roteirização, né? Muito bem. Então agora eu vou escolher o início e fim desse itinerário, né? Desse itinerário que eu chamo de simulação ou pré-processamento. Então eu gostaria de colocar uma etiqueta nessa rua aqui, ó. O início fosse aqui, ó, nesse ponto, tá? Aqui no 137. Lembrando que esta é a sequência da minha etiqueta e esse daqui, esse número, é o número do ID do ponto, né? Se você for lá no ID, no data view do ponto, esse aqui é a sequência, é o ID do ponto, tá? E esse aqui é a sequência dessa etiqueta aqui, né? Que foi assinalada. Muito bem, agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero que o 137 seja o início, tá? E eu gostaria muito que o 3 fosse o final desse itinerário. Então 3, etiqueta 3, fosse o final. Então início e fim, né? Muito bem, agora eu vou criar um itinerário. Eu aperto Optimize. Lembrando que essa máquina é um i5, né? Se fosse um i7, seria bem mais rápido. Eu tenho aqui um itinerário do Maptitude, são 13 km e 200 metros, apenas uma simulação, né? Agora, o que eu tenho aqui como opção? Você pode salvar aqui
o routing, ou seja, toda essa estrutura que você está vendo aqui de sequência, mais esse cosmético de linha, tudo isso você pode salvar. Até criei uma pasta chamada route, tá? Vou chamar de S001, né? Porque é o setor 1. Eu estou aqui no setor 1. Muito bem. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso criar também um relatório. Tá? Vamos chamar um relatório aqui. Pode ser aqui também. Tá? Um relatório, tá? De pontos. Veja, esta é a sequência aqui, tá? E aqui é o ID do ponto, tá? Olha lá. E aqui a metragem, 13 km, tá? Basicamente é isso que ele dá. Muito bem. Fora o Excel, você também pode gerar impressão automática de 1 a N, de 1 a 137. Ele vai criando janelas no PDF e vai montando para você automaticamente esse layout, né? Lembrando que você tem que deixar em preferências em metros, tá? Para poder sair a relação em metros, não deixar em milhas ou centímetros, né? Ou quilômetros. Então a primeira página ele mantém, né? Ele procura colocar o mapa inteiro para você aqui, tá? Que ele chama de página 1. Depois, o que ele faz? Ele vai para a página 2. A página 2, ó. Página 2 significa que vai do 1 ao 2, tá? Pensa dessa forma. Na página 3, ele vai do 2 ao 3. Então é bom guardar que o próximo ponto é o 3, tá? Fica mais fácil de guardar quem é ele, porque aqui você está guardando o ID. Então o ID não tem uma referência, dá para ficar associando sequência, né, com o ID, mas pela página você consegue fazer essa associação, ó, 3, ó, essa relação, 3. Então vai do 2 ao 3. Como eu deixei em metros, ele colocou aqui, ó, 32 metros, olha lá, 36, 24, tá vendo? Ele está deixando aqui para você, ó, total da distância, ó, 148 metros, 123, 87, 55, tá? Olha lá. 32 com 55 dá 87, tá vendo? 36 com 87, 123. Então, ele vai dando para você o trecho e a soma, tá? Muito bem, então desse jeito você vai até o final. É uma forma que o MapTool fez de gerar rapidamente um PDF para você salvar, né? Então veja, eu estou aqui, página que eu estou aqui, ó, página 12. Então eu vou, olha lá, ó, do 11 ao 12, tá? E no final ele dá uma relação para você de ruas. Aqui ele dá uma relação de ruas para você. Aqui, ó, tá? Por que ele não coloca o tempo para você? Porque o mapa em si, ele não tem os atributos próprios de velocidade para o Maptitude, né? Então eu estou conversando com a Caliper. Se eu colocar no mapa de terceiros, ele vai entrar aqui nesse relatório, tá? Eu estou vendo isso com a Caliper. Se eu colocar os mesmos nomes que ele colocou no mapa dele, né? Por enquanto eu não tenho ainda o tempo, tá? Apenas tenho a sequência e o KM, né? Muito bem. Fora isso, você também pode salvar a rota. Olha lá, vou salvar aqui, tá? Pronto. Agora eu vou fechar e ele apaga tudo isso. Muito bem. Então, se eu quiser abrir aqui, por exemplo, se eu venho aqui, ó, clico nessa caixa e aqui tem um Open, tá? Aqui você tem um Open. Aqui, ó, Open Route. Você abrir, vem, olha lá, 137, ok.
Olha lá, ele está montando para você toda aquela estrutura, tá? Tudo que ele fez para você, ele salvou, tá? A sequência, ele salva também o próprio cosmético, ele salva tudo para você, ó. Olha lá. Deixa eu terminar aqui. Olha lá, ele salvou para você. Olha lá, é apenas uma linha cosmética. Hã? Muito bem. Agora eu vou fazer um outro tipo de simulação. Né? Eu venho aqui nos pontos e eu percebi, eu gostaria de um outro projeto, ou esse mesmo, para não passar em todas as ruas, passar em algumas ruas. Vamos imaginar a coleta da avaliação, a própria containerizada, uma seletiva, não importa. Eu quero passar apenas em alguns pontos já definidos por mim aqui, tá? Ou pelo próprio usuário. Então eu vou selecionar alguns, por exemplo. Eu quero iniciar, por exemplo, aqui, né? Posso iniciar em outro lugar, mas eu quero selecionar esses pontos pela rua principal. Eu gostaria de selecionar esses 3 pontos, esses aqui. Eu gostaria de selecionar esse aqui que tem mão direção, por exemplo. Gostaria de selecionar esses pontos. Gostaria desses pontos. E gostaria de selecionar esses pontos aqui, ó. E mais esse. Tá? Então eu quero esses pontos, esse também, tá? Por exemplo. Muito bem. Então eu quero apenas esses pontos. Tá? O resto não me interessa. Vamos pegar esses aqui do centro, ó, do setor. Né? Muito bem. Então eu venho aqui, escolho o eixo logradouros, entro no Route Manager novamente, clico nesse botão, só que ao invés de selecionar todos para o routing, eu vou selecionar apenas 34. Tá? Estou fazendo uma outra simulação. Fiz a simulação com todos e apenas alguns. Agora eu gostaria que o último, vamos supor que o último ponto fosse aqui, ó, tá? Então vamos adicionar um ponto aqui, ó, novo, né? Que eu não tenho, é 35. Então 35 seria o final. E eu quero deixar esse mesmo, tá? Muito bem. Então essa é a simulação que eu desejo. Aperto o mais. E aqui ele fez 5.2. Então, novamente, você pode salvar o route. Olha lá. Parcial. Parcial 1. Tá? Você pode gerar impressão. E você também pode criar um Excel. Tá? Muito bem. Mas, além disso, eu gostaria de salvar em Shape esses trechos selecionados, não a rota em si, mas apenas os trechos, tá? E gostaria também de salvar em KML, tá? Então eu venho aqui no GeoSVC, entro aqui, tá? Você pode dar um nome qualquer, se por caso você deseja, ou você pode escolher o próprio setor que você está processando, tá? Que é 1. Esse botão novo, chamado Gerar KML Shape a partir do Patch do Route Manager, é só você clicar, então ele vai gerar nessa pasta onde tem o mapa, no GSVC, né, no mapa base, ele vai gerar para você, então, KML e Shape automaticamente. Tá? É uma forma de você extrair outros formatos de arquivos, tá? Para você jogar no Google ou jogar no QGIS, alguma coisa assim, tá? Lembrando que é apenas uma simulação, não é a rota definitiva, tá? Então, é importante você lembrar que é o GeoIT Coleta que faz isso, tá? Como eu não escolhi campo nenhum, ele vai colocar todos os campos da minha base. Então ele jogou lá, ó, XKML e XSHP. Então vamos lá na pasta onde eu tenho o mapa base. Então eu tenho aqui, ele gerou, ó, um KML RT Conforce, porque o Conforce é uma empresa que tem um KML um pouco mais simples, tá? Então o MapTitude sempre está gerando, porque
essa empresa está no mercado e é um pouquinho diferente do KML tradicional. Não tem atributo, uma string de coordenadas, etc, etc. Esse daqui já é o KML normal, né? Tanto que você vê a diferença de tamanho com todos os atributos, tá? E aqui é um shape dele, apenas a seleção. Muito bem. Só que eu desejo agora, não quero todos os campos. Então você pode escolher só os campos de interesse. Então, por exemplo, no caso da base, né, que eu estou no plano de coleta, eu quero o 3A, que é o código do setor, eu quero o 3D, que é a frequência, o 3Z, por exemplo, né, vamos supor que tivesse, né, aqui o período, né, o turno e o dia da semana, tá? Então eu quero apenas esses 4 atributos que têm essa informação. Muito bem. Então quando você tirar novamente agora, você na verdade você tem, ele só vai levar aqueles 4 atributos, tanto que ele fez bem mais rápido, né? Vou salvar, né? Já salvei isso. Olha lá. Tanto que eu salvei que ele fechou diretamente. Olha lá. Eu posso agora abrir. Open. Né? SHP. Eu vou entrar na pasta, nessa pasta onde eu tenho o mapa, né? Já joga automaticamente ali. Depois você pode selecionar todos esses arquivos, por isso que eu coloquei esse nome. XSHP. Então pode pegar tudo isso e colocar numa pasta específica, tá? Para você não ficar perdendo tempo, né? Eu vou importar apenas aqui para enxergar, ó. Ele selecionou todos os trechos, tá? Data View. Olha lá, ele colocou somente os campos que eu selecionei, mais nada, tá? E o KML é a mesma coisa, não é o itinerário, apenas são as vias que pertencem ao itinerário, tá? Muito bem. Então agora o que eu vou fazer? Eu venho aqui, eu vou esconder esses pontos, tá? Vou imaginar que eu não tenho nada, tá? Eu não tenho pontos nenhum de setor, nada, seja um outro plano qualquer, tá? For plano de saúde, já tem os pontos. Então o que eu faço? Eu gostaria de fazer uma rota aqui, ó, né? Então o que você pode fazer? Vem aqui, escolhe pontos cosméticos, ó. Estou escolhendo pontos qualquer, tá? Vou até do outro lado da avenida aqui. Vou entrar numa rua, tudo rua sem saída. E eu vou terminar aqui, ó, tá? E vou mandar roteirizar. Então vamos imaginar isso. Então já criei uma rota de 6.3, tá? Muito bem. Você pode salvar. Você pode aqui, ó, salvar essa rota, o nome que você desejar, como eu já mostrei para vocês, tá? E também você pode vir aqui, entra em qualquer plano, porque ele aceita qualquer plano, né? E você pode escolher quais são os atributos de interesse. Vamos colocar só o logradouro e o setor aqui, o 3A, que é o código do setor. Como não tem setor nenhum, eu vou escolher só o logradouro. Eu vou escolher aqui, por exemplo, o CEP direito e o CEP esquerdo. Uma informação qualquer que tem aqui no mapa, né? Muito bem. Eu retorno. Quando eu clicar aqui, falta informar o nome da seleção. Falta informar mesmo. Então fica assim, rota simulada 1. Hã? Você clica, veja, não tem nenhum vínculo com o setor, nada. Né? Olha lá, ele já gerou. Né? Ele já gerou e também deixa para você. Lembrando que o roto também pode deixar a seleção ativa. Olha lá, tá? Tá aqui, ó. Apenas os trechos, já gerou shape e já gerou também KML. Né? Eu só vou apagar essa linha que não interessa, essa seleção. Então, resumindo, esse vídeo é mostrar para vocês que vocês podem criar muitas rotas simuladas, por exemplo, coleta da variação, não importa qual seja, tá? Ponto a ponto, não importa. Portanto, aqui no GS você pode criar esse tipo de pré-processamento.